Olá, seja bem-vindo ao Nota 1000 Passo a Passo. Eu sou a professora Larissa e a gente vai continuar falando sobre literatura no vestibular, dessa vez com Mensagem de Fernando Pessoa, obra indicada para a FUVEST. Então, já segue o nosso canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos que vão fazer vestibular e vem com a gente. Vamos falar sobre Mensagem do grande poeta português Fernando Pessoa. Falar sobre Fernando Pessoa é um exercício que vai exigir muito de nós, porque tem muito a ser dito sobre Fernando Pessoa. A gente pode passar horas e horas aqui falando sobre ele e a gente não vai esgotar o assunto, porque ele tem tanto uma obra muito vasta, como ele mesmo, como escritor, como parte integrante da literatura portuguesa, fez muito pela literatura, fez muito, construiu uma grande obra, em cima desse seu nome. Então, falar sobre Fernando Pessoa exige muito de nós, exige um estudo, exige dedicação. Então, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre o que foi Fernando Pessoa, sobre essa obra Mensagem, lembrando que essas aulas de análise, elas não excluem a leitura da obra, então eu aconselho que você leia. Mensagem não é um livro longo, na verdade ele é até bem curto, são 44 poemas curtinhos de ler e eles falam muito para nós, eles trazem uma mensagem, muito interessante, que é isso que nós vamos discutir nesta aula. Para falar do poeta Fernando Pessoa, a gente não pode deixar de falar sobre os seus heterônimos, sobre a sua vida, sobre os seus estudos, e falar também aí sobre Portugal, que é o grande assunto deste livro Mensagem, e é também algo de grande apreciação do nosso autor, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasceu em 1888 em Lisboa e faleceu em 1935, com apenas 47 anos, também em Lisboa. A sua vida ela foi marcada principalmente na infância, porque ele ficou órfão de pai e a mãe casou-se novamente e o novo marido da mãe foi para Durban, na África do Sul, porque ele era cônsul de Portugal lá. E então o menino foi, com apenas 5 anos de idade, ele se mudou para a África do Sul e ele foi educado em língua inglesa. Lá na África do Sul, a língua materna é a língua inglesa. Então ele foi todo educado, então toda a sua formação, os primeiros anos de escola foram todos em língua inglesa. E ele escreveu muito em inglês. Na verdade, Mensagem é o único livro em português que o poeta publicou ainda em vida. A gente tem muita coisa de Fernando Pessoa, coisa que ainda não foi descoberta, mas em vida ele publicou muito mais em inglês do que em português. Como eu disse, apenas Mensagem foi publicado em língua portuguesa. Ele volta para Lisboa em 1905 e então ele começa a trabalhar como tipógrafo. Ele chega a comprar uma tipografia, mas a empresa não dá certo e ele vai trabalhar como correspondente comercial, principalmente por causa do domínio de outras línguas que ele tem. Além do inglês, ele falava muito bem o francês também, então ele acaba indo trabalhar nessa área. E ele vai fazer grandes contribuições para as revistas que estavam surgindo muito em Portugal no início do século XX. O início do modernismo em Portugal, em 1915, se dá através da publicação de uma revista que foi encabeçada pelo próprio Fernando Pessoa, junto com outros grandes autores da literatura portuguesa, como foi o Almada Negreiros e o Mário de Sá Carneiro, que era muito amigo do Fernando Pessoa. Ele vai contribuir como crítico literário, ele vai escrever poemas para essas revistas, ele vai fazer observações. E então, a gente vai ver que o Pessoa estava muito engajado na literatura da sua época. Ele tem um poema chamado Autopsicografia, que revela um pouco daquilo que ele acreditava ser, o processo literário, quando ele diz que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Esse poema ele é um clássico, bastante conhecido de Fernando Pessoa, e é interessante para a gente entender um pouco quem era esse poeta Fernando Pessoa. Ele era esse poeta que tinha várias facetas, ele era esse fingidor. Então, é muito comum nós conhecermos a literatura de Pessoa através dos seus heterônimos. Quem são os heterônimos? São
personalidades que saíram, que surgiram de dentro dele. De tanta genialidade, ele não coube em um só, ele teve que se multiplicar. E nós temos 4 heterônimos bastante conhecidos. Alberto Caeiro, que nasceu, né, que surgiu, aliás, todo esse processo de heteronímia surgiu no dia 8 de março de 1914, quando ele diz que foi o dia triunfal. Nesse dia triunfal, surgiram dele todos esses heterônimos, todas essas pessoas, né, que queriam também extravasar através da literatura, né, o seu pensamento de mundo, aquilo, a forma como eles enxergavam o tempo e as pessoas na sua época. E é interessante que cada um deles vai fazer uma releitura de mundo totalmente diferente um do outro. E é aí que a gente vê a grande genialidade de Fernando Pessoa em ação. A gente tem o Alberto Caeiro, né, que era o mestre dos demais heterônimos. Ele era esse poeta que gostava do campo, que fugiu para o campo, que gostava de observar a natureza. Dele o grande poema chamado Guardador de Rebanhos, né? Quem tiver a oportunidade de ler depois leia, que é um poema belíssimo. Alberto Caeiro gostava de observar, né? Ele disse que as coisas elas são como elas realmente são. Parece um pouco redundante, mas Alberto Caeiro ele não expressava-se sentimentalmente. Ele era um observador, e principalmente ele era um observador da natureza. Nós temos o outro grande heterônimo de Fernando Pessoa, que é o meu preferido, que é Álvaro de Campos, que escreveu o belíssimo poema Tabacaria. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês, né, de Tabacaria, do Guardador de Rebanhos, dos outros poemas mais conhecidos dos heterônimos de Fernando Pessoa. E também não esqueça que aqui na descrição tem um link para você baixar o conteúdo, né, de apoio para essa aula. Tá bem recheado esse conteúdo. Também não esqueça de baixar os conteúdos das outras aulas. A gente está preparando para vocês um material completinho sobre todos os livros, então não deixe de fazer o download do seu material de apoio aqui na descrição, tá? Então, Álvaro de Campos escreveu Tabacaria, né? Tenho em mim todos os sonhos do mundo, o grande verso de Tabacaria. E Álvaro de Campos era um poeta modernista. Lembra que eu disse para vocês que Fernando Pessoa iniciou na revista Orfeu em 1915 o modernismo em Portugal. Então o Álvaro de Campos ele pega essa veia modernista que já existia em Fernando Pessoa e extravasa isso de uma forma bastante interessante. O Álvaro de Campos não escreve com rima, não escreve com forma fixa. O Álvaro de Campos ele usa, né, todos os métodos, né, e todas as características das vanguardas europeias que estavam, né, em agitação naquele momento. Então a gente vai ver o grande poeta modernista que foi Álvaro de Campos. Ele tem esse estilo meio oblíquo. Então vocês vão ver em Tabacaria, por exemplo, esse estilo modernista, né, esse falar muito incisivo, né, essa coisa assim meio até um pouco bruta de se ler, mas que fala muita verdade, que é bem marcante, que vocês vão ver então em Álvaro de Campos. O outro heterônimo conhecido de Fernando Pessoa foi Ricardo Reis, que é um neoclássico que muda totalmente o estilo dos outros dois anteriores, né? Ele já gosta de forma fixa, ele resgata os valores do classicismo, ele volta à antiguidade greco-romana. Então o Ricardo Reis vai escrever odes, vai escrever elegias, né? Ele volta então ao período clássico. Então veja que um não tem nada a ver com o outro, completamente diferente um dos outros. E a gente tem um que ficou conhecido mais tardiamente, que foi o Bernardo Soares, que escreveu uma obra maravilhosa de Fernando Pessoa, que se chama O Livro do Desassossego. Se você não conhece, né, procure conhecer. Quando vocês passarem no vestibular, que vocês estiverem mais tranquilos, leiam o Livro do Desassossego. Uma grande, grande, grande obra, né, desse heterônimo de Fernando Pessoa, Bernardo Soares. Então, vou falar rápido sobre os heterônimos, que é para a gente não se deter muito nesse assunto, até porque quem escreveu Mensagem foi Fernando Pessoa, ele mesmo, né? Não foi um heterônimo, ou, né, nós não sabemos se esse ele mesmo de Fernando Pessoa não tinha algo de heteronímia aí. Quem era o ele mesmo?
né? Nós não sabemos. Mas quem escreveu Mensagem foi Fernando Pessoa, ele assinou com o seu próprio nome de batismo. Então a gente tem aí uma obra que vai passar por toda a história de Portugal. Um pouco saudosista, um pouco querendo que Portugal volte a ser, né, o grande império que foi na antiguidade. Fernando Pessoa vai revisitar a história, então é uma mistura muito bem feita, uma construção maravilhosa que vai exigir do leitor um conhecimento de história. Então, quando você for ler Mensagem, pegue um livro de história, né, descubra quem foram esses personagens que ele vai apresentando ao longo das partes de cada parte do livro. A gente vai ver que ele vai trazer nomes históricos, nomes importantes, os grandes nomes da formação da história de Portugal e do auge do seu império. Lembrem aqui que Portugal foi um grande império marítimo no século XIV, XV, XVI. Foi Portugal que descobriu o Brasil. Então, a gente estava aqui no auge do Império Português. Era o maior do mundo, talvez, né? Quem sabe se foi um dos maiores do mundo naquela época. O que Portugal fez, né, era então inédito. Ele foi a nação precursora das grandes navegações, que inventou as caravelas, que construiu a escola de Sagres. Então, tudo isso, todas as inovações tecnológicas que permitiram as grandes navegações no século XIV, XV, começaram em Portugal. Então, é esse grande Portugal, esse povo grande de alma, como ele mesmo fala, que vai ser, então, revisitado em Mensagem. Esse espírito nacionalista português que ele queria que ressuscitasse. Porque na época que Mensagem foi publicado, em 1934, então um ano antes da morte do autor, ele escreveu Mensagem para participar de um concurso do Secretariado de Propaganda Nacional de Lisboa. Ele tirou então o segundo lugar. O livro era tão bom que os juízes não queriam deixar ele de lado, porque só tinha prêmio por um primeiro lugar. E então eles inventaram um segundo lugar e deram para Fernando Pessoa com Mensagem. Ele não ganhou o primeiro porque ele tinha poucas páginas. Olha só, eu disse para vocês que ele era um livro curto, ele realmente é um livro curtinho. E então Fernando Pessoa tirou o segundo lugar, o Prêmio Antero de Quental. E aí a gente vai ter então essa história de Portugal revisitada em Mensagem. Como eu disse para vocês já, né, repetindo, são 44 poemas, são poemas curtos, num estilo que varia entre o lírico e o épico. E a gente pode dizer que em Mensagem a gente vai ter um fechamento da era camoniana, ou seja, o grande nome da literatura portuguesa até então era Camões, e com Mensagem e com a própria literatura de Fernando Pessoa, a gente vai ter uma nova era, né, na literatura portuguesa, que é a era pessoana, né? A gente tem então um desejo de superar Camões. E ele consegue, né? Ele mesmo fala que Portugal precisava de um supra-Camões. E ele vai ser, ele não diz que é ele, mas a gente, pelo estudo, pela grandiosidade da obra dele, pela construção heteronímica, por tudo que ele deixou, que ainda não foi descoberto, né? Porque tem muita coisa guardada ainda. A gente tem, então, realmente esse supra-Camões em Fernando Pessoa. Ele vai trazer para nós em Mensagem os heróis da pátria, o mar como símbolo de superação, a construção do Quinto Império, o que era esse Quinto Império, né? Por que Portugal era o Quinto Império. Então a gente vai ver em Mensagem toda essa história e todo esse desejo de despertar novamente essa grandiosidade da pátria portuguesa. No período que Mensagem foi publicado e escrito, Portugal estava passando por diversas transformações políticas. Foi o fim da monarquia, foi o início da república, foi o início também da ditadura fascista, né, do governo de Salazar. Então a gente vai ver que toda essa transformação política, todas essas mudanças que estavam acontecendo, fizeram com que Portugal entrasse num limbo. E o desejo de Fernando Pessoa era tirar Portugal desse limbo, era relembrar quem era Portugal. E por isso a gente vai ter então a primeira parte chamada Brasão, que baseada no brasão de armas de Portugal, a gente vai ter então
as subdivisões da primeira parte, né, que vão estar divididos de acordo com o brasão. Os campos, tanto externo como interno. Vocês estão vendo aqui na tela a imagem do brasão, para que vocês entendam como foi essa subdivisão da primeira parte. Então, nós temos os campos externos e internos, que aí ele vai dar um poema para cada um, os castelos e das quinas. Os castelos, que são 7, né, que estão aqui em volta, que representam 7 reinos mouros que foram derrotados e expulsos da região, né, que então hoje é Portugal. E ele vai dar um poema para cada grande nome da formação do Império Português. Ulisses, Viriato, Dom Henrique, o Conde, Dona Tareja, Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro grande rei de Portugal, Dom Diniz, o Trovador, e o casal Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, que Camões chamou os pais da ínclita geração. Né? Quem é essa ínclita geração? Os grandes reis, a dinastia de Avis, que vai formar, então, que vai ser responsável pelas grandes navegações. Então, a gente tem aí esses 7 personagens. Ulisses, que era o Ulisses da Odisseia, de Homero, que na Odisseia fala que ele passou pela Península Ibérica. Então, Fernando Pessoa resgata aí essa memória, né, desse grande nome, que é então um dos primeiros a pisar naquela terra, o grande Ulisses, o Ulisses que veio da Guerra de Troia, né, que então passa, né, na sua Odisseia pela Península Ibérica. Então a gente tem Viriato, que era um general romano, que foi o responsável pela colonização da região, né, o condado portucalense, que hoje é então Portugal. Dom Henrique o Conde, Dona Tareja, mãe de Dom Afonso Henriques, que foi o grande fundador do Império Português. Então a gente dá a Dom Afonso Henriques esse título de fundador do Império. Tanto é que o começo do poema, chamado Dom Afonso Henriques, Fernando Pessoa o chama de pai. Né? Dom Afonso Henriques teve uma visão, ele foi o responsável pela derrota dos mouros, que formam os castelos, né? Então, Dom Afonso Henriques teve uma visão de um anjo que veio a ele dizer que o reino de Portugal seria responsável por levar o nome de Cristo a terras desconhecidas. Olha só, né? Ele dá aí então a grande missão do reino de Portugal a Dom Afonso Henriques. E depois que ele derrota os mouros, ele consegue fazer essa unificação que vai ser tão importante para o pioneirismo português. Né? Portugal sai na frente das outras nações europeias porque eles se unificam, né? Eles resolvem suas questões internas e externas antes de qualquer outro reino naquele período, nessa transição entre feudalismo e absolutismo. Então a gente vai ter esse pioneirismo português encabeçado então por Dom Afonso Henriques, depois que ele derrota os mouros, esses sete reinos mouros que formam os 7 castelos que estão no brasão de armas de Portugal. Então nós temos o próximo, né, Dom Diniz, o trovador, né, o grande trovador, responsável pelas cantigas de amor e cantigas de amigo. O grande nome do trovadorismo em Portugal é o rei Dom Diniz, mas também Dom Diniz foi um grande incentivador da agricultura. Diz que foi ele que reflorestou Portugal, e essa madeira desse reflorestamento vai ser muito importante para a construção das naus, as caravelas que saíram aí pelo mar, né, anos depois. Dom João, mestre de Avis, e Dona Filipa, sua esposa, né, que vão ser responsáveis aí, então, pela nova dinastia, a dinastia de Avis, que vai dar início à grande era de ouro de Portugal. Eles são os pais, né, das quinas, né, eles são os pais dos grandes nomes, então, que vão encabeçar todo esse projeto de navegação. Dom Duarte, Dom Fernando, Dom Pedro, Duque de Coimbra, Dom João de Portugal e então Dom Sebastião, que encerra essa dinastia e também encerra esse grande período, né, de ouro de Portugal, porque foi Dom Sebastião que foi para a batalha de Alcácer Quibir e não voltou mais, né? Com a morte, aliás, com o desaparecimento, porque existe um grande mito do sebastianismo,
que Fernando Pessoa volta a falar sobre ele lá na terceira parte, que é o encoberto. O mito do sebastianismo, ele tem, né, uma proporção muito grande na história de Portugal. Então é interessante Fernando Pessoa dar destaque a Dom Sebastião aqui nessa parte. Então a gente tem a coroa, né, ainda no brasão a gente tem a coroa, que é representada por Nuno Álvares Pereira, que foi o maior comandante de todos os tempos de Portugal e também é um santo canonizado pela Igreja Católica. Então veja a importância desse nome na história de Portugal. E nós temos o timbre, né, que é o grifo. O que é um grifo? Né? É uma figura mitológica que tem corpo de leão, a cabeça e as asas de uma águia. Então ele vai dar para esse timbre, né, o grifo, vai fazer 3 homenagens. A cabeça do grifo é então o infante Dom Henrique, que foi o navegador responsável pela construção da escola de Sagres. Então, importante figura aqui, o infante Dom Henrique. A asa do anjo homenageando Dom João II, que foi o rei que teve a ideia de fazer o périplo africano. Eles estavam sem rota para chegar nas Índias, então Dom João II teve a ideia de, em vez de eles irem por terra, né, passando pelas cidades italianas que estavam cobrando grandes taxas para fazer essa passagem pela Itália, então Dom João teve a ideia de dar a volta no continente africano, que foi o périplo africano. Então, ele foi esse responsável por ter essa grande ideia, né, de descobrir uma nova rota para a África. E a gente tem aí na outra asa do anjo o navegador Afonso de Albuquerque. Então, assim que a gente tem a primeira parte de mensagem, o brasão, e aí a gente vai para a segunda parte, mar português. Então, os homens foram para o mar. Né? Então a gente vai ter aqui a primeira frase, o primeiro verso de Mar Português. Essa segunda parte é um verso muito significativo, onde ele diz: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Né? Muito forte, muito significativo daquilo que é, como eu disse para vocês, a missão de Portugal, que é descobrir, levar o nome de Cristo a outras terras, a terras desconhecidas, aumentar o tamanho do império. Né? Então essa grande missão de Portugal foi muito significativa, por isso que ele fala, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então nessa segunda parte a gente vai ver a realização desses sonhos. Né? A gente viu então os grandes nomes que estavam por trás dessas ideias, desses sonhos, e na segunda parte a gente vai ver a realização deles. E a gente tem, são 12 poemas em homenagem a grandes navegadores, Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Fernando de Magalhães e o grande Vasco da Gama, que tem aí uma homenagem belíssima em Mar Português. É também, né, nessa parte que nós temos talvez o mais conhecido poema de mensagem, que se chama Mar Português também, né? O poema tem o nome da segunda parte do livro, e ele é um dos poemas mais visitados de Fernando Pessoa e que traduz bem, né, o espírito do próprio livro Mensagem. Eu vou ler aqui para vocês. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, esse poema Mar Português, que compõe um dos 12 poemas da parte que se chama também Mar Português, é um dos mais conhecidos desse livro Mensagem. Vocês encontram muito ele em provas, né, sobre esse pioneirismo português, sobre essa grande transformação que Portugal causou no mundo através das grandes navegações. A terceira parte se chama Encoberto, e aí a gente vai ter então o declínio, a decadência do Império Português. O Encoberto, ele é dividido em 3 partes. É a terceira parte e é dividida em 3 seções, né? Os símbolos, os avisos e os tempos.
Enquanto Brasão e Má Português falam então das grandes realizações, dos grandes nomes, do passado heróico de Portugal, o Encoberto então vai trazer essa decadência, esse declínio. É um ciclo, né? O nascimento, o auge e a morte, vamos dizer assim, enquanto ele espera esse renascimento. A gente vai ver muito forte, então, nessa terceira parte, o mito do sebastianismo, como eu já tinha explicado para vocês, esse desejo da volta de Dom Sebastião para restaurar o grande império português e a construção do quinto império. O que é o quinto império, né? Ele diz que já existiram 4. A Grécia Antiga, a Roma Antiga, o cristianismo medieval, a Europa moderna e o quinto, então, seria o Império Português. A gente vai ver que isso, na verdade, não vai acontecer porque Dom Sebastião não voltou, né? Então, existe esse saudosismo dos grandes tempos, dos grandes feitos de Portugal. E Mensagem é exatamente esse livro que tenta restaurar na mentalidade portuguesa, no espírito do português, esse desejo de fazer acontecer novamente, né, o surgimento de uma grande nação na Europa. Fica aí para a gente pensar a respeito, né, do nosso papel como brasileiro, né, nessa história, né, onde nós entramos aí nessa história também, né, e esse desejo de fazer algo novo pela sua pátria, né? Então, esse nacionalismo, esse desejo de relembrar, né, o passado histórico, o passado heróico da pátria, os grandes nomes, os seus heróis, os seus feitos, que não foram poucos, né? É bom a gente frisar isso e ver então como toda essa história se une de forma brilhante com a literatura de Fernando Pessoa. Para você que está se preparando para a FUVEST, eu gostaria de lembrar que nós temos também um outro livro, também de poemas, que retrata a história, mas agora do Brasil, que é o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. É bom vocês ficarem atentos, então, com possíveis ligações entre as duas obras. Elas não se conectam em história nem em tempo, porque o Romanceiro da Inconfidência, então, se passa no século XVIII, aqui no Brasil, né? A história que a Cecília conta se passa no século XVIII aqui no Brasil, e a história do Fernando Pessoa se encerra mais ou menos no século XVI. Então, as histórias elas não se entrelaçam. Contudo, são 2 grandes livros de poesia que falam, então, sobre a história do seu país. Então, é interessante nós fazermos essa conexão. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários, a gente vai respondendo para vocês. Não esqueçam de baixar o material aqui na descrição, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e compartilhar esse vídeo com seus amigos e salvar ele aí para que quando você estiver fazendo sua revisão para o vestibular, você lembre então dessa aula e de Mensagem de Fernando Pessoa. Então, até a próxima aula.